Janja e o jornalismo de churumelas. Ninguém me perguntou, mas vou comentar a fofoca da fala da Janja sobre regulamentação das redes sociais na visita à China na metade de maio de 2025, se tu tá escutando essa faixa bônus distanciado do tempo de postagem. O Literatura Oral é um espaço de exercício do pensamento crítico a partir de textos literários, mas também a partir dos outros textos que nos cercam. Convido vocês a pensar comigo criticamente como a Globo News repercutiu a fofoca dessa fala. Vou comentar especificamente a forma como essa suposta fala foi noticiada na Globo News, porque foi onde eu assisti. Se teve uma cobertura semelhante em outros veículos, só adaptem, porque a minha crítica vale também. Vários veículos impressos publicaram sobre isso, mas a minha fala aqui é sobre o tamanho da repercussão nesse canal de assinatura, porque foi um exagero. Uma fala que a gente não viu gravação, áudio, transcrição, nada, mas que os jornalistas da empresa dedicaram umas 48 horas em comentários e manchetes e estardalhaços. Janja teria perguntado ao presidente da China, Xi Jinping, sobre ações para regulamentar uma rede social chinesa, o TikTok, que é bem usada aqui no Brasil. Esse assunto é totalmente pertinente, regulamentação de redes sociais. Que as redes sociais regulem e excluam discursos de ódio, notícias falsas, enfim. Se de fato a socióloga Rosângela Lula da Silva levantou o assunto ou colaborou na conversa sobre regulamentação de redes sociais, eu vejo como uma combinação de aproveitar bem a oportunidade, porque não é todo dia nem todo mundo que vai conseguir estar na presença do presidente da China, aproveitou a oportunidade e teve coragem de introduzir uma pauta super pertinente. Vocês devem lembrar da notícia de uma adolescente de Brasília que morreu em março deste ano participando de um desafio no TikTok de respirar spray desodorante, né? Os veículos de imprensa sempre se referem a Janja como primeira-dama, mas vale lembrar que antes de estar primeira-dama, ela é socióloga com especialização em história. A sociologia é a ciência que estuda a sociedade, as interações entre indivíduos, os processos que moldam a vida social. A sociologia estuda como a sociedade funciona, como as relações sociais são estabelecidas e mantidas, e como a cultura e o comportamento humano são influenciados pelo meio social. Ou seja, se fez realmente comentários sobre redes sociais, a socióloga estava tratando de um assunto do seu escopo, da área na qual ela tem formação pela Universidade Federal do Paraná. O meu grande incômodo com a cobertura foi baterem em que ela falar teria sido quebra de protocolo. Uma convidada falar é quebra de protocolo? Uma mulher em espaço no qual ela está como convidada falar sobre um assunto pertinente é quebra de protocolo? Algumas jornalistas da Globo News ficaram muito indignadas com a tal quebra de protocolo. Dos jornalistas homens eu nem falo, que homem indignado com mulher falando não é novidade. Mas o que é exatamente um protocolo que essas jornalistas prezam tanto? A palavra tem alguns significados, mas nesse contexto, protocolo é um conjunto de normas reguladoras de atos públicos, especialmente nos altos escalões do governo e na diplomacia, sinônimo de cerimonial. É bom que exista protocolo, até para as pessoas saberem a ordem das ações a tomar nessas ocasiões, como quem cumprimentar primeiro, onde sentar na mesa de reunião com o presidente, essas coisas. Mas como todo documento burocrático, o protocolo deve estar a serviço dos seres humanos pensantes que redigem e utilizam o documento. Ele é um guia sugestivo de como agir, não uma mordaça. Não deve engessar a espontaneidade e a inteligência dos envolvidos na cerimônia. Desde que mantenham respeito, decoro, o protocolo não pode ser camisa de força. O protocolo existe para uso das pessoas envolvidas na atividade formal, não o contrário. Não são as pessoas que existem para performar o protocolo, jornalistas da Globo News.
Talvez essa seja a grande diferença de quem é crítico, quem consegue pensar com criticidade inteligente, e de quem é burocrata, atado pela burocracia. Os burocratas não sabem quando é possível relaxar o protocolo, não têm ideia de que o ser humano importa mais que o cerimonial impresso. E as pessoas sempre valem mais e sempre terão prerrogativa diante de qualquer protocolo. Essa informação teria chegado à imprensa por alguém que estava no jantar. Vejam que era um jantar, não era uma reunião entre presidentes a portas fechadas. Esperar que uma convidada em um jantar não fale é viver em outro século. A minha crítica também é sobre o tempo de tela que foi dado a isso, que me pareceu ter sido um furo. O que é um furo de reportagem? É quando um jornalista consegue dar a notícia primeiro. Quando eu fiz jornalismo, lá em 1800 e luz com querosene, conseguir um furo era do babado. Só que assim como a expressão do babado, me parece uma prática que não tem tanta razão de ser hoje. O que vocês acham disso? Bolsonaro usou muito essa expressão, né, do furo jornalístico, fazendo aquele trocadilho infame. Eu entendo que no caso de um furo, pela velocidade, pela pressa em ser a primeira pessoa a falar sobre o assunto, a checagem fica para depois e o jornalista confia na fonte. Mas mesmo em caso de furo, o profissional de jornalismo precisa checar minimamente. E eu pergunto para vocês, será que ainda tem pertinência furo jornalístico em pleno 2025? Quando está todo mundo recebendo informação em tempo real, todo mundo praticamente dando furo? A tradição do furo é coisa de um jornalismo datado, de quando era mais difícil chegar primeiro em uma informação, e ter fontes de confiança que trouxessem uma novidade bombástica fazia a diferença para o jornalista, na carreira da pessoa mesmo. Era uma vitória um jornalista conseguir dar um furo de reportagem. O furo é sinônimo de dizer antes, dizer rápido. E vocês sabem que a pressa é inimiga da perfeição. Agora, na era da informática, que tem muita gente produzindo conteúdo, chegando primeiro e chegando junto da notícia acontecer, será que o furo de reportagem ainda tem relevância? Eu, pelo menos, quero saber a informação correta, bem averiguada, por um profissional criterioso. Em 2025, que a gente recebe imagens de guerra simultâneas do lugar do conflito, me parece que o desatino pelo furo já não se justifica. O mérito do jornalismo agora é a ponderação, é a checagem cautelosa, mais do que nunca. O jornalismo sério está competindo com milhares de fake news. Não dá para sair correndo falando qualquer coisa. Eu falei que a minha crítica é em relação ao tempo de tela, porque eu assisti na Globo News cerca de 2 dias os comentaristas se debruçando sobre a suposta fala da Janja, a partir do que parece ter sido uma fofoca. Quando um fato ainda não foi checado, com o jornalista ligando para todos os lados envolvidos e averiguando se foi bem como a sua fonte fofocou, não é uma notícia. E talvez o que o jornalista vá descobrir nessa checagem é que nem seja um fato, nem tenha acontecido bem como a fonte contou. Como bem pontuou Marcelo Rubens Paiva, o que deveria causar perplexidade é a conversa ter sido vazada, talvez por um ministro. Um homem provavelmente com inveja de não ter sido ele a ter tido a ideia de questionar sobre a regulamentação das redes sociais, ou não ter tido coragem. Como se não bastasse que um comentarista depois do outro ficasse batendo na tecla de o quanto Janja errou ao falar com Xi Jinping, ficavam passando umas manchetes no rodapé da tela dizendo umas coisas absurdas do tipo: fala de Janja torna impossível a relação diplomática entre Brasil e China. Eu não lembro exatamente da frase, das palavras, mas da palavra impossível lembro bem. E isso é mentira. As relações diplomáticas seguem inabaladas, acordos foram assinados. A fala, seja lá qual tenha sido, não fez sequer cócegas. E o canal ocupou tempo de tela e tempo dos assinantes rodopiando sobre uma mentira. Eu não vi nenhuma retratação, nenhum pedido de desculpas. Vocês viram se teve errata? Era para terem dito: opa, erramos, exageramos, perdemos a mão, fomos afoitos e não fomos pouco afoitos, chafurdamos no lago da afoiteza.
Eu demorei a falar sobre esse assunto e nem ia mais falar porque muito já foi dito do ridículo, do vergonhoso que foi jornalista se dedicando a uma fofoca com ares de misoginia. Porque é bem comum a gente ver homens com falas problemáticas. Homens não quebrando o protocolo, mas estraçalhando o protocolo e não rola essa indignação toda. E nunca a imprensa teve tanta energia para se revoltar. Mas com a Janja é um tal de querer criar incidente diplomático onde não aconteceu. Acordos sendo assinados entre Brasil e China e as criaturas desesperadas em convencer o telespectador de um fato que não aconteceu. O jornalismo das antigas tem um outro termo para uma notícia que se revela falsa: barriga. Só que barriga se dizia quando teve erro de apuração que comprometeu a credibilidade da notícia. Então, nem barriga foi. Miraram num furo e conseguiram uma quase barriga. Eu sei, o jargão jornalístico é engraçado. Mas aí, o que me motivou a escrever agora é que eu lembrei de uma personagem da escolinha do professor Raimundo, do Chico Anísio. A personagem é Pedro Pedreira, interpretado pelo ator Francisco Milani. Acho que a personagem não era descrita como sendo um jornalista, mas agia como deve agir um jornalista, em busca de evidências, checando fatos. O problema das jornalistas afoitas em divulgar a fofoca como notícia foi não apurar, foi não ter agido como Pedro Pedreira. Lembra dessa personagem? Era assim, o professor fazia uma pergunta e ele começava a fazer várias perguntas para averiguar se o fato da pergunta do professor realmente tinha acontecido, ou seja, bem como um jornalista deve agir. E ele andava todo de terno e gravata e segurando uma pasta comercial, parecia que estava sempre com pressa, sempre em trânsito, com a roupa do trabalho na escola, bem como os jornalistas andavam, sempre correndo. E aí ele ia perguntando, checando as evidências, e o professor ia negando, ao que Pedro Pedreira concluía do fato perguntado que não tinha acontecido. Se não tinha nenhuma evidência, não era um fato. Porque jornalismo se faz com provas, não basta convicções, tá, pessoal? Aquele ex-juiz de Curitiba não ia se dar bem no jornalismo. Ou talvez na Globo News ele ia se dar bem. Mas aí Pedro Pedreira concluía que o fato não tinha acontecido e dizia para o professor: ora, professor, então não me venha com churumelas. Ou seja, pare de falar sobre algo que não aconteceu. Pare de lorotas. Churumelas são bobagens, lorotas, enrolação. E é uma palavra boa de dizer, tenta aí, churumela. Por exemplo, o professor Raimundo perguntaria: discorra sobre a morte de Dom Pedro I. E Pedro Pedreira ia começar: atestado de óbito de Dom Pedro I. Tem? O professor ia responder: não. Gravação da hora da morte. Tem? Não. O humor dessa personagem vinha muito do anacronismo, porque ele buscava provas em tecnologias que não eram do tempo histórico da pergunta. Por exemplo, ele diria: áudio de Dom Pedro I na CTI, despedindo-se do povo e dizendo que deletem seus e-mails. Tem? De forma que o professor sempre tinha que responder com não, e ele ficava isento de responder a pergunta. Se fosse nessa fofoca da Janja, a gente pode imaginar um quadro do Pedro Pedreira assim. O professor Raimundo perguntaria: seu Pedro Pedreira, discorra sobre o incidente diplomático provocado por Janja. E ele perguntaria: vídeo de Janja apontando o dedo para Xi Jinping e interrompendo uma outra conversa. Tem? O professor responderia que não. Eu, pelo menos, não vi nenhum vídeo sobre isso. Pedro Pedreira falaria, por exemplo: cerimonialistas desesperados, uns arrancando os cabelos e outros chorando no cantinho porque Janja quebrou o protocolo. Tem? O professor responderia não. Áudio do que Janja teria dito com uma tosse nervosa do presidente chinês ao final da frase. Tem? O professor diria: não tem. Foto de Janja rasgando papéis tirado das mãos da cerimonialista. Tem? O professor diria: não.
Vídeo de Xi Jinping arregalando os olhos e arqueando as sobrancelhas em demonstração da estupefação com a fala de Janja. Tem? E o professor, de novo, responderia que não tem. Imagens de Lula e Xi Jinping de costas um para o outro, emburrados e de braços cruzados, indicando o fim da diplomacia entre os dois países. Tem? O professor diria, não tem. Ao que Pedro Pedreira responderia, ora, professor, então não me venha com churumelas. E é isso que nós podemos dizer para os jornalistas e veículos que insistem em tratar como fato noticioso o que não passa de fofoca. Francisco Milani, o ator que interpretava Pedro Pedreira, não sei se também não colaborava na redação do texto, foi ator, dublador, diretor de TV. Ele também tinha o personagem Saraiva, com o bordão "Pergunta idiota, tolerância zero", que eu adorava. Lembra desse? Ele era politizado, crítico, foi filiado ao Partido Comunista e esteve como candidato a vice com Benedita da Silva em chapa pela Prefeitura do Rio de Janeiro em 2000. O Rio podia ter tido Pedro Pedreira como vice-prefeito e não quis. Ah, meu Deus. Milani trabalhou como caminhoneiro durante a ditadura. Quer dizer, conhecia o Brasil, pisou no pó onde o povo trabalhava. Talvez seja isso que falte a alguns jornalistas. Sair do estúdio e ir conhecer o Brasil. Largar o protocolo e ir pisar no pó da realidade. Ah, Sabrina, mas o furo não se faz sobre uma informação dada pela fonte de confiança, sem provas? Até que pode fazer, mas se volta imediatamente para checar se a fonte de confiança não está, inclusive, usando os jornalistas com finalidade de criar um incidente em benefício próprio. Então, que dá muita atenção à fofoca, além de antiético e nada profissional para jornalistas, é um tanto ingênuo. Eu sei que os jornalistas precisam escolher as matérias e o viés das matérias de acordo com a linha editorial. E a Globo não é muito amiga das políticas públicas do PT. Eu sei que tem jornalista que precisa falar para agradar o padrinho. Às vezes, agradar o padrinho de casamento. Às vezes o padrinho de casamento é meio dono na empresa de comunicação, mas tudo tem limite, né? O limite deve chegar antes da mentira ficar descarada. O que entra em jogo é a credibilidade do profissional. E aí não tem padrinho que salve. Eu sei que as entrevistas do Conversa com Bial são gravadas com antecedência, mas quando eu penso que a Globo superou a existência da Janja, vem a entrevista da ministra Gleisi Hoffmann no Bial e o jornalista volta no assunto. Incomodadíssimo, porque a socióloga falou sem ter um cargo, falou sem que estivesse representando um cargo do governo. Ai, colega jornalista Bial, às vezes não basta a gente usar filtro solar, tem que também ver a bola na área e chutar para gol. O triste é perceber o desconforto de jornalistas mulheres com uma mulher tendo espaço de fala em um ambiente historicamente masculino, como a política, ao invés de se verem representadas e orgulhosas. É pequeno, é mesquinho tentar diminuir a fala de uma mulher que é socióloga, que tem uma trajetória profissional em uma empresa como a Itaipu Binacional, que estudou e foi aprovada em cargos por mérito próprio, não por apadrinhamento. Jornalistas mulheres insistindo que ela deve ficar muda, repetindo um discurso machista que sugere que lugar de mulher não é na roda dos assuntos estratégicos, não é discutindo assunto importante. Fizeram esse papelão e aí corta para 27 de maio, apenas alguns dias depois, a ministra Marina Silva teve de ouvir de um homenzinho em uma comissão parlamentar sobre o meio ambiente que ela devia se colocar no seu lugar. Uma semana antes, jornalistas estavam repetindo incessantemente um discurso que reverbera essa mesma ideia à primeira-dama, ainda que não tenham usado as mesmas palavras. E uma semana depois, um homenzinho acha apropriado dizer isso para a ministra. Ministra essa que podia ser presidente e que tem uma trajetória, uma carreira que ele mesmo nem em 200 anos vai conseguir. O jornalismo forma opinião, ensina, sugere posturas.
É leviano demais tentar criar uma narrativa em que uma mulher criaria um incidente diplomático sem comprovar, a partir de uma fofoca. Submetendo essa informação ao crivo da criticidade, pensem em quão frágil teria de ser a aliança diplomática, o diálogo entre Brasil e China, para que um comentário ou pergunta feita por uma convidada em um jantar tornasse as relações diplomáticas impossíveis. Se a gente olha com olhos de criticidade, é uma história que não se sustenta, é até risível. Tem umas histórias sobre quebra de protocolo com a rainha Elizabeth, não sei se são verdadeiras, mas parece que na visita do presidente americano Kennedy e da primeira-dama Jacqueline, em 1961, os dois teriam quebrado o protocolo diversas vezes. Na ordem do cumprimento, no beijar as mãos da rainha, no lugar de sentar, várias vezes. E, em 1977, o presidente americano, de novo, Jimmy Carter, teria beijado a rainha-mãe muito perto da boca. Foi um acidente, mas configura quebra de protocolo. E o planeta seguiu seu movimento de rotação lindamente. O mundo não parou. Essa crença de que lugar de mulher é na cozinha e que mulher deve permanecer calada como um adorno do marido me lembra também a discussão proposta por Betty Friedan na sua vasta pesquisa de 1963 sobre um espírito do tempo que pairava sobre os Estados Unidos do pós-guerra, lá na década de 1950. E que dizia que para serem adequadamente femininas, as mulheres deviam ser belas, recatadas e do lar, e de preferência mudas. Friedan chamou essa mentalidade tóxica de mística feminina, que é o título do livro dela sobre isso. Parece que algumas jornalistas pararam no tempo da mística feminina, ainda vivem sob essa égide, reproduzindo o sonho patriarcal de calar a voz das mulheres que pensam. O entretenimento pode se fazer sobre uma fofoca, mas jornalismo se faz sobre fatos. O problema foi a fofoca ter ganhado status de notícia e ocupado a fala dos comentaristas por tantas horas e de forma tão exagerada. Quais foram as informações que não foram veiculadas enquanto os veículos falavam dessa suposta quebra de protocolo? Quais notícias foram deixadas de lado e nós não ficamos sabendo? O que será que estava acontecendo ao longo desses 2 dias que precisava ser encoberto, que precisaram desviar nossa atenção para uma suposta travessura da primeira-dama? A escolha do que vai ao ar e ocupa tempo nos noticiários não é inocente, gente. É de ir ver o que estava sendo votado, discutido em Senado, Câmara, porque me parece que tanto alarde com a Janja só pode que era para encobrir alguma notícia relevante para o povo. Para as jornalistas defensoras do protocolo, que não escutam o literatura oral, mas igual eu deixo como sugestão, estudar A Mística Feminina, de Betty Friedan, e estudar Francisco Milani, e atender às prerrogativas editoriais de forma menos escancarada. E para nós todos, o que fica é que a gente não pode acreditar cegamente no que a imprensa mostra como fato, porque nem sempre checaram, nem sempre estão contando a versão mais isenta. Porque se este ano tá assim, com fofoca, vestida de notícia, imaginem como é que vai estar o ano que vem, que é ano de eleição. As fake news vão estar criadas, peludas e subindo pelas paredes. É duvidar de tudo, procurar saber mais antes de sair reproduzindo uma informação e sempre submeter ao crivo da criticidade, perguntando: será que é bem assim? Será? Ouvintes do Literatura Oral, me contem qual é a opinião de vocês sobre tudo isso. Quem não for inscrito ainda, se inscreva no canal, comente no canal e compartilhe com quem pode gostar desse assunto. Essa foi mais uma faixa bônus em que eu abordo temas da atualidade e submeto a uma leitura crítica. Fiquem bem e até o próximo post, que acho que será nosso episódio 125, com a continuação dos comentários de Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago.